Queridos alunos e alunas, bem-vindo ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CPREP-SPECEX. Passaremos à resolução da prova de 2010, né? A primeira parte agora e a segunda parte depois, conforme nosso costume. Lembrando que este concurso de 2010 foi o último concurso que nós vimos a admissão para o terceiro ano do ensino médio. Então, a nossa aula de 2011 mostra o primeiro concurso para, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no seu novo formato, ou seja, o formato de um ano básico na preparatória em Campinas e o restante do curso da Academia Militar em Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, apesar de existir a cidade de Resende, o município onde está a Academia Militar é o município de Agulhas Negras, que se delimita ao sul do Rio Paraíba do Sul. Aliás, digo, ao norte do Rio Paraíba do Sul. Ao sul do Rio Paraíba do Sul está a cidade de Resende, certo? Então, atualmente, o curso é de o primeiro ano na preparatória de Campinas e os outros anos, nos 4 anos da escola na Academia Militar em Agulhas Negras. Então, na realidade, conforme houve em outras épocas, o curso da Academia Militar é de 5 anos e não apenas 4 anos. Então essa prova ela foi realizada no sábado, dia 18 de setembro de 2010. Podemos ver a modificação que antigamente essa prova era no domingo, né? Vimos até agora. Então, no modelo atual, sábado é o primeiro dia de prova, domingo é o segundo dia de prova. A nossa primeira questão vem de 3 assuntos do primeiro ano: a montagem da colonização europeia na Europa, com o sistema colonial francês, o sistema colonial inglês e o sistema colonial dos Países Baixos. Vejamos então as nossas proposições. Nós temos 5 proposições e ele pede que assinale a única alternativa em que todos os itens listam características corretas da colonização europeia na América. Então vamos lá. Primeiro, o grande motivo da ida dos ingleses para a América do Norte foram as perseguições religiosas e políticas. Perfeito, isso aqui está correto. Número 1, está certo. 2. Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola e na América Portuguesa, a coroa inglesa foi a grande articuladora da colonização na América do Norte. Não, pelo contrário, as coroas espanhola e portuguesa, as coroas ibéricas, né, além da inglesa, foram responsáveis por articular a colonização da América. Então a 2 está errado. 3. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas não como uma atitude sistemática e coerente da coroa. Eram, na maioria das vezes, os corsários e uns poucos indivíduos que atuavam. Perfeito, isso está fechado, é isso mesmo. 3 está correto. 4. A mita era um sistema de divisão da produção agrícola entre os donos das haciendas, as fazendas, e os miteiros, arrendatários, adotado pelos espanhóis para colonizar a América. Não, a mita, a famosa mita inca, que foi herdada do sistema de domínio inca, os miteiros não eram arrendatários, mas eles sim eram aquelas pessoas que iam atrás de outros índios para escravizá-los, para que os espanhóis pudessem utilizar o seu braço escravo. Então isso está incorreto.
5. Para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis e de navegação, como a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Sim, isso é correto. Então, as alternativas corretas são a de número 1, 3 e 5, que nos dá a letra B como resposta. Portanto, vemos aqui a letra B como resposta da questão 37. Questão 38 vem do primeiro ano, a sociedade feudal, séculos 5 ao 15º. Questão 38. Durante o feudalismo na Europa Ocidental, uma série de obrigações submetia servos e vilões aos seus senhores. Uma delas era a banalidade, que consistia na ou no. Vamos ver então. Letra A. Prestação de serviços gratuitos no campo do senhor em alguns dias da semana. Não, isso aqui não era a banalidade, era a corvéia. Entrega de parte da produção agrícola ou do rebanho do servo ao senhor. Não, isso aqui também não era a banalidade. C. Pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, bem como outras instalações. Perfeito, era isso que era a banalidade. D. Pagamento de tributo pela família de um servo morto para que seus herdeiros mantivessem a posse da terra. Muito pelo contrário, os servos não tinham a posse da terra, era do senhor da terra. E. Pagamento de uma taxa ao senhor correspondente ao número de pessoas que o servo mantinha sob sua responsabilidade. Não, isso não acontecia. Então a resposta correta é a letra C. Como vemos aqui, letra C é a resposta certa. Próxima questão vem do segundo ano, a independência dos Estados Unidos da América. Vemos aqui na questão 39. A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. Durante esse processo de independência, aí vamos ver as 5 alternativas. Primeira, a criação da lei do selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra. Sim, isso está correspondente à lei do selo, isso aqui está correto. Letra A é a resposta. B. A marcha para o oeste despertou os sentimentos expansionistas e nacionalistas dos colonos americanos, incentivando os movimentos de independência. Não, a marcha para o oeste se deu depois da independência. C. O primeiro e segundo Congresso Continental da Filadélfia resultaram na suspensão dos tributos impostos por Townshend, exceto o que se referia ao comércio do chá. Não, esses congressos levaram ao movimento de independência e não à suspensão dos tributos. D. Os colonos americanos receberam apoio militar da Holanda e da Espanha nas lutas pela emancipação. Não, não receberam. Thomas Jefferson exerceu um papel importante, tendo sido nomeado comandante das tropas americanas na guerra e se tornado o primeiro presidente americano. Bom, se ele tivesse colocado George Washington, estaria correta, mas Thomas Jefferson não está correto. Então a resposta certa é a letra A. Como vemos aqui, letra A é a resposta correta. A próxima questão vem do primeiro ano, Sociedade Feudal, séculos 5 ao 15º. Questão 40. O período conhecido por Baixa Idade Média estendeu-se dos séculos X ao XV e foi marcado por profundas transformações, entre elas o renascimento comercial. É correto afirmar que essa transformação esteve relacionada com, letra A, a formação das feiras, que eram pontos de comércio temporário, tendo se destacado inicialmente as regiões de Champagne e, posteriormente, a região de Flandres. Sim, essa resposta está correta. B. O aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que passaram a ocupar o lugar de nobreza na sociedade estamental durante toda a Idade Moderna. Não, os mercadores já existiam e eles não constituíram uma nova classe na sociedade estamental. C. O reaparecimento da moeda e das transações financeiras, que ficaram limitadas às cidades italianas mais próximas do mercado oriental. Não, as moedas
estavam onde estavam as feiras, então em outros países, não só na Itália. Letra D, o surgimento de hansas ou ligas, poderosas associações de comerciantes, cujos interesses chocavam com os nobres, que percebiam nas atividades daquelas uma ameaça à segurança das cidades desses. Não, na realidade, essas hansas eram para os artesãos. Essas pessoas é que se uniam em grandes ligas, como a famosa Liga Hanseática. Então, está errado. Letra E. O surgimento do movimento comunal, uma disputa entre senhores feudais e burgueses, em torno das taxas de impostos cobrados sobre a atividade comercial realizadas nos feudos. Não, isso aí não aconteceu, está totalmente errado. Então a resposta correta é a letra A. Então temos aqui a resposta correta, letra A. Próxima questão, vem do primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. Questão 41. A Reforma foi um movimento religioso ocorrido no século XVI, marcado pelo surgimento de novas religiões cristãs. Dentre suas consequências, observamos: letra A. Uma grande ruptura na Igreja Católica, levando ao retrocesso de práticas como a usura e os juros nas regiões onde foi adotado o luteranismo. Não, não houve essa ruptura e a usura, né, foi utilizada posteriormente, não só nas regiões onde o luteranismo imperava. Letra B. O aumento da interferência da Igreja Católica em questões políticas nos países que se tornaram calvinistas. Não, essa interferência não existiu, né? Havia uma colaboração entre a Igreja e o Estado e não uma interferência tão grande como é mencionado aqui. C. O surgimento da Igreja Anglicana na Inglaterra, que adotou o calvinismo e criou um novo Papa para se tornar o chefe da nova Igreja. Bom, ela adotou o anglicanismo e criou o novo chefe da Igreja como o rei, não o Papa. Letra D. A reação da Igreja Católica para tentar acabar com o avanço do movimento, promovendo guerras religiosas contra os países protestantes e revendo alguns de seus dogmas. Não. O dogma é uma ideia de fé imutável, então nenhum dogma foi refeito. Letra E. A tentativa da Igreja Católica de se fortalecer novamente, promovendo uma reorganização da instituição e reafirmando princípios tradicionais. Sim, essa é a resposta correta, letra E. Como vemos aqui, a letra E é a resposta correta. Próxima questão, segundo ano, Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, segundo reinado. Questão 42. A Tarifa Alves Branco, decreto de 12 de agosto de 1844, criada por Manuel Alves Branco, segundo Visconde de Caravelas, ministro da Fazenda do Gabinete Liberal, que assumiu em 2 de fevereiro de 1844. Segundo Cochibe Pereira, 2003. Este decreto, vamos ver aqui, letra A, reduzia os direitos alfandegários das mercadorias inglesas para 15% ad valorem. Não, isso não aconteceu. As mercadorias inglesas foram aumentadas e não diminuídas. Letra B. Barateava os custos para a importação de mercadorias estrangeiras. Muito contrário, aumentava. Por isso que favoreceu o mercado interno, os nossos empresários da época. Letra C. Extinguia as tarifas que favoreciam a Inglaterra e que prejudicavam o crescimento do setor industrial brasileiro. Sim, isso aconteceu. Favoreceu os nossos industriais. Então, letra C é a resposta correta. D. Facilitava a exportação dos derivados de cana-de-açúcar por deixá-los mais baratos no mercado internacional. Não, foi o contrário. E pouco afetava a arrecadação do país, tendo em vista a pequena participação das tarifas alfandegárias na composição da receita governamental. Muito pelo contrário, certo? Ela tinha um peso bastante grande. Então, a nossa resposta correta é a letra C.
Então, como vemos aqui, letra C, resposta correta. Muito bem, terminamos aqui a nossa primeira parte. Até a próxima aula.